vamos falar de Gogol. Há uma frase que atribuem a Dostoiévski: todos nós descendemos do capote de Gogol. Na verdade, quem utilizou essa frase foi um jornalista francês, um certo Eugène Vogue, que disse que todos os escritores russos descendem do capote de Gogol. Mas foi atribuída a Dostoiévski. E de fato, Gogol foi uma influência fundamental para todos os escritores russos e, em particular, para Dostoiévski. O segundo livro dele, o Sósia, lembra demais, não apenas o estilo, mas o enredo de certos escritos de Gogol. Então, hoje nós vamos falar de Gogol, que é um jovem franzino, astênico, dotado de um apêndice nasal extravagante, filho primogênito de mais de 10 irmãs, único varão. Nasceu em 1809 e morreu em 1852. Ele nasceu na Ucrânia, que na época pertencia à Rússia. E os pais o mimavam muito, em particular a mãe, não é, como sendo o único varão, e pela avó materna, que contava as histórias dos hetmans, que são os cavaleiros andantes da Ucrânia, os grandes heróis do folclore ucraniano. E pela babá e pela mãe, que era extremamente religiosa. Ele cresceu nesse ambiente, digamos assim, de uma certa forma bem estruturado, mas direcionado para essa religiosidade e esse temor, não é, do que é remoto, do que é misterioso. Havia um benfeitor da família que havia sido ministro de Alexandre I e havia se retirado na sua propriedade, próxima à propriedade do pai de Gogol, e se chamava Dmitri Trashinsky. E era muito amante de espetáculos teatrais. Na época, nas propriedades que ficavam isoladas umas das outras e isoladas dos grandes centros, havia esse hábito de se apresentar em peças, de se recitar em peças na própria sede. E ele havia então montado um palco e servos, convidados, jovens filhos das famílias vinham e apresentavam peças em ucraniano. O próprio pai de Gogol havia sido um bom contador de histórias. E Gogol, então, se apresentou nesse palco da fazenda. Muito bem. Aí, por um lado, nós temos essa influência do âmbito familiar feminino que, como diz Gogol, despertou toda a minha sensibilidade e fez alvorecer em meu espírito e germinar mais tarde os mais altos pensamentos. Isso pertence à vertente de sua escrita que se refere a composições que ele virá a escrever mais tarde, de aspecto gótico folclórico. Uma série delas, como Taras Bulba, A Terrível Vingança, Hans Kuchengarten, Vui, que são então composições, são narrativas góticas. Ao mesmo tempo, porém, havia a vertente oposta, a vertente da sátira, a vertente do cômico, do grotesco,
que é justamente a vertente que o leva a escrever suas obras-primas, como o Capote, o Diário de um Louco, o Nariz, o Inspetor-Geral ou o Revisor, tem 2 títulos, né? Almas Mortas e etc. Essa vertente cômica, essa vertente satírica, essa vertente, digamos assim, sarcástica, não é? O leva a ele mesmo se considerar um escritor cômico. E a esse respeito ele escreve: todos estão contra mim. Numa carta a um amigo em 1836. Funcionários, velhos respeitosos, bradam que para mim não existe nada sagrado, quando eu tenho a ousadia de me referir dessa maneira a homens do serviço público. Os funcionários públicos eram um dos alvos privilegiados das sátiras de Gogol. Os policiais estão contra mim, os grandes comerciais estão contra mim, os literatos estão contra mim. Agora eu vejo o que significa ser escritor cômico. O mínimo indício de verdade e camadas inteiras de gente se levantam contra você. Bom, por trás da sátira, por trás do grotesco, por trás das caricaturas inclementes e dos curiosos usos populares, está também, além do autor, o verdadeiro ator que as formula. A narração direta se torna um jogo em que não será apenas a simples combinação de anedotas que determina a composição, mas um sistema de diferentes trejeitos e de movimentos articulatórios singulares. De fato, em Almas Mortas, que é uma sucessão de cenas diversas ligadas pelas viagens do protagonista, o incorrigível Chichikov, em busca da compra das almas dos servos mortos, entre um recenseamento e outro, que Gogol lia admiravelmente em voz alta, conforme testemunharam muitos dos seus contemporâneos. E o que se verifica? Que a imitação mímica do ator se alternam trechos declamatórios, líricos, patéticos e extremamente subjetivos, impetuosos, de caráter mais terra a terra. Veja-se o que diz um crítico da época, certo Annenkov, seu contemporâneo. Nikolai Vassilievich, que era o nome do Gogol, não é? Punha o caderno diante de si e nele se absorvia totalmente. Começava a ler ditando de forma solene e ritmada, com tanto sentimento e expressividade que os capítulos do primeiro volume de Almas Mortas assumiram um colorido particular em minha memória. Bom, então eu vou agora apresentar a vocês alguns procedimentos, né, alguns aspectos da arte de Gogol, justamente dessa sua segunda vertente, né, da vertente sarcástica, que é a que vale o que transformou, no dizer de Nabokov, no maior escritor da Rússia. Existe um livro escrito por Vladimir Nabokov que eu vou mostrar a vocês. É uma biografia de Gogol extremamente interessante. Eu pesquisei nela esses procedimentos e eu vou apresentá-los a vocês para que vocês possam não apenas descobri-los nas obras dele, mas até utilizá-los caso vocês queiram escrever algo, não é? que seja satírico, que seja humorístico. E na verdade, hoje em dia, o humorístico
É importantíssimo, né? O humorístico não significa apenas o cômico, pode ser também o crítico, não é? Mas é extremamente importante. Extremamente importante na ficção de hoje. A ficção de hoje não é apenas descritiva, sentimental, romântica ou grosseira, assassina, não é? Ela se baseia em grande parte sobre esse humor, né? Esse humor que não deveria faltar e do qual Gogol é um grande representante. Então, eu vou me referir então a alguns procedimentos que eu levantei e vou dar os exemplos de uso. Os exemplos de uso nesses pequenos, nessas pequenas narrativas da sua segunda fase e ao mesmo tempo descrever o seu funcionamento. Então, qual é o simbolismo satírico de Gogol? É um simbolismo que tomou um aspecto fisiológico. No caso de Almas Mortas, é um aspecto óptico. Veja seu exemplo. O alojamento era do tipo já conhecido, pois a estalagem também era do tipo já conhecido. Isto é, exatamente do gênero ao qual costumam pertencer as estalagens das cidades, sedes de província, onde, por 2 rublos de diárias, o viajante tem direito a um dormitório com baratas espiando como ameixas secas de todos os cantos. Os objetos passam a ter vida. Nesse buraco, Chichikov ajeitou junto à parede uma cama estreitinha, de 3 pernas, forrando-a com um pequeno símile de colchão, morto, chato, como uma panqueca e, quiçá, igualmente encebado. Num canto, a escrivaninha de Nogueira protuberava-se sobre suas 4 pernas extremamente ridícula. Um urso perfeito. Os ritmos, conforme dissemos, são criados para serem lidos em voz alta, ou seja, para serem fruídos como se fossem contados, como se fossem declamados. Existe um artigo de Boris Eichenbaum, que é um crítico ligado à escola do formalismo russo, né? Começos do século XX, que analisa de forma admirável o capote. E tanto é verdade que o título do ensaio dele é Como foi feito o capote de Gogol. E o que ele descobre? Ele descobre justamente isso, que há trechos que devem ser lidos como se fossem uma invocação, outros trechos que devem ser lidos como se fosse uma espécie de murmúrio, outros trechos uma onda lírica, outros trechos uma declamação patética. À medida que eles vão se alternando, vai mudando o tom da leitura dos mesmos. Então eu vou então mostrar esse fenômeno tal como é descoberto por Nabokov, não é? Bom, é um efeito hipnótico. Toda a realidade é uma máscara. Toda a realidade em Gogol é um fenômeno de linguagem e não um fenômeno de ideias. Resumindo, a história do capote segue desse modo: murmúrio, murmúrio, onda lírica, murmúrio, onda lírica, murmúrio, onda lírica, murmúrio, clímax fantástico, murmúrio, murmúrio,
volta ao caos do qual todos esses movimentos derivaram. Então, realmente, o Capote deve ser lido em voz alta e, lógico que no caso do russo, ele tem umas características muito importantes que nem sempre são conservadas na tradução. O Nabokov investe contra os tradutores do Capote para o inglês, dizendo que todas as traduções são erradas, aponta os erros, aponta os enganos, né? Bom, é preciso tomar muito cuidado justamente devido a esse efeito sonoro, né? É preciso tomar muito cuidado na tradução, em particular a fala de Akaky Akakiyevich, que é o protagonista do Capote, é um pobre funcionário público que tem um casaco completamente esgarçado, velho, e resolve então, com um dinheirinho que ele consegue, ir a um alfaiate e mandar fazer um capote novo, com tanto requinte que, como diz um outro crítico russo, não é? Andrei Bielin, ele se transforma, esse casaco novo se transforma na noiva de Akakiyevich. E ele conversa num monólogo contínuo, não é? Tentando ligar uma coisa com a outra. E quando ele fala, ele usa um intercalar, que em russo é впрочем, significa de acordo com isso, por sinal, aliás, e é utilizado para ligar pensamentos que não tem nada a ver um com o outro. Ou seja, não existe nada que diga que justifique o uso desse prótimo. Quer dizer, não tem nada que justifique o uso de aliás por sinal. Não é? E isso é muito engraçado, tem um efeito muito engraçado e precisa descobrir como traduzir, não é? Agora a Tatiana Belinki, né, para português, Tatiana Belinki, ela traduziu Almas Mortas de uma forma muito engraçada. E ela conseguiu dar em português certas expressões russas surtindo o mesmo efeito. Então, no caso das Almas Mortas, né, havia então uns jogadores de baralho que se juntavam à mesa e depois de receberem as cartas e terem filado essas cartas, se manifestavam assim: ai, ali, se não tem outro, vai o de paus mesmo. Ouros, ourinhos, espadão, espadim, espadachim, espadíssimo, espadote. Ela conseguiu dar a atmosfera desses jogadores que transformam a sintaxe em figuras vivas. Quer dizer, certos nomes, não é? Certos nomes de objetos passam a ser figuras vivas, passam a serem tratados como se fossem seres vivos. Isso é muito interessante e isso é muito usado por Gogol, não é? Bom, outro elemento importante é o absurdo, não é? Absurdo. O absurdo é a musa favorita de Gogol. E eu vou dar um exemplozinho desse absurdo. Ai de nós! Os gordos sabem se arranjar melhor nesse mundo do que os magrinhos. Os magrinhos são usados mais em serviços especiais, ou são apenas supranumerários, agitam-se para cá e para lá. Toda a realidade é uma máscara, já falei, não é? Toda a realidade é uma máscara. E Gogol consegue utilizar essa máscara de forma extremamente viva, não é? Bom, agora, existe uma tendência
para os russos, existe uma tendência para a faculdade criativa dos russos de trabalhar no vazio. A fantasia só é fértil quando ela é fútil. E assim funciona a fantasia de Gogol, e assim funciona a descrição das características das suas personagens, baseadas justamente no caso do exemplo que eu vou dar, nos trabalhadores braçais, não é? Conversa de trabalhadores braçais. Espia aquela roda, disse um mujique para o outro. Estás vendo aquela roda? O que te parece? Aquela roda chegaria até Moscou, se fosse o caso, ou não chegaria? Chegaria, respondeu o outro. Mas até Kazan eu acho que não chegaria. Até Kazan não chegaria, não, disse o outro. Tá? Então, esses são alguns exemplos de procedimentos desse cômico de Gogol. Mas são extremamente interessantes e Nabokov conseguiu levantá-los de forma admirável, né? Ele apresentou o livro ao editor e o editor disse: bom, tudo bem, você citou na sua biografia de Gogol uma série de trechos das obras dele, mas você não deu o resumo, de nenhuma peça. E como é que o leitor vai saber qual é o enredo? Ele disse: bom, mas na verdade o enredo é extremamente simples, né? Não tem mistério, não tem o que procurar, não é? Almas Mortas é a história de um jovem que precisava criar o seu currículo, e ele tem essa ideia de aumentar o número de servos. O número de servos implicaria numa biografia mais consistente e a ser considerada socialmente. Então, em lugar de ele comprar os servos vivos, ele descobre que há um grande número de servos mortos que são, mesmo assim, sujeitos a uma taxa que o proprietário deveria pagar. Quer dizer, eles não são desligados da propriedade dos patrões, e os patrões têm que pagar uma taxa sobre esses servos mortos. Então ele viaja em diferentes províncias comprando esses servos mortos, essas almas mortas, como se fossem vivos, e colocando-os a seu crédito. No fim, ele é desmascarado e ele foge da cidade. Mas o que importa são os acontecimentos dessa sua peregrinação, dessa sua viagem, né? E esses acontecimentos são descritos de uma forma que eu exemplifiquei, extremamente viva, extremamente real. Capote, eu já disse, não é a história desse jovem funcionário que deposita toda a sua expectativa no capote novo. Finalmente ele se pavoneia, o capote é roubado e ele morre de tristeza, mas o fantasma dele passa a assustar os habitantes de São Petersburgo à noite, né? As personagens secundárias de Gogol aparecem nas narrativas por um certo momento, mas esse momento não tem continuidade e não está relacionado com alguma consecução da trama, tal como vige a composição clássica, não é? Se é dado um tiro de revólver, esse tiro irá atingir justamente a personagem que no fim irá matar o antagonista. Ou se há um prego pendurado na parede, é lá que vai acontecer o fim do herói
o qual verá a sua corda pendurada justamente nesse prego. Quer dizer, não existe essa finalidade que o Edgar Allan Poe, por exemplo, preconizava. Não, não. As personagens secundárias em Gogol, elas, como diz o Nabokov, elas se pavoneiam. Aparecem, se pavoneiam naquele curto instante em que são apresentadas e desaparecem. Isso também é muito interessante e faz parte eventualmente de uma maneira de ele gerir o absurdo, né? Bom, os principais então são Almas Mortas, o Capote, o nariz está ligado a um sonho, né? A um sonho de perda do nariz, tem conotações freudianas muito interessantes, né? E acho que como satírica, como obras satíricas, essas três são as mais importantes, com a exceção de O Diário de um Louco, que é uma obra importantíssima, onde essas sementes de loucura têm como contraponto a própria realidade e que foram estudadas de uma forma extremamente profunda, arguta e atual por Rui Coelho. Rui Coelho escreveu um artigo com o título de Realidade e Ficção, Ficção e Realidade, num livro dedicado a homenagear os 60 anos de Antônio Cândido. E ele toma como base justamente esse texto de Gogol, Diário de um Louco, e mostra então como ele é concebido, como ele é transformado em narrativa e quais são as relações que podem existir entre as falas do louco e a realidade, não apenas da época, mas contemporânea. Vale a pena ler, não é? Vale a pena ler essas obras satíricas de Gogol, que são extremamente atuais e servem de exemplo e também de indicação de rumo para quem deseja escrever. É isso.